Boa tarde, povo de Deus, tudo bem com vocês? Shalom para todos vocês. Gente, ontem eu fiquei tentando gravar o vídeo da palavra do dia de hoje e a internet deu problema, meu telefone deu problema. Sinceramente, eu acredito que realmente o inimigo não quer, né? Porque não é possível, minha gente. Mas eu não desisto nunca. Eu vou persistir sempre. Esse é o caminho. E eu vou gravar o vídeo sim, porque ele é uma sequência e ele precisa continuar na sequência para que nós consigamos processar toda esta sequência na nossa mente, tá, minha gente? Minha gente. Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento ao Senhor nosso Deus, que vive e reina nos céus, que através do seu Espírito Santo, divino Espírito Santo de Deus, possa tocar os nossos corações e a nossa Virgem Santa Mãe, que intercede por nós, junto ao seu Filho, nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Gente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha gente, vamos para a leitura. Hoje é uma leitura importantíssima. Não tem como eu passar batido e falar a leitura de amanhã. Não dá. Os vídeos vão ficar na ordem. Quem quiser, coloca para escutar no seu carro, coloca para no seu fone, né? Porque não tem nada explicativo que eu vá fazer na tela. Então, você só pode escutar a voz, se quiseres, né? Eu tô um pouco rouca, gente. Que era uma rouquidão pra mim. Que é uma rouquidão pra mim. Perto dos apóstolos, né, minha gente? Vamos para a palavra do dia. Atos dos Apóstolos. Você vai pegar a sua Bíblia no capítulo 5, versículo 27 ao 33. Já pegou? Já tá com a sua Bíblia aí? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levantaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Diretamente, minha gente, para a explicação. Tá com a sua Bíblia aí, gente? Vamos lá, então, no versículo 26, né? É 27, vou começar pelo 26. 27 aqui não tem, mas no 26 já vai ser explicado também o 27. Então, gente, para relembrar, lá no 27, fala que levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio, né? E assim por diante. Porém não. Então vamos para este versículo. Os guardas temiam que o povo pudesse apedrejá-los, porque Jerusalém estava respondendo positivamente aos apóstolos. Enquanto isso, os líderes judeus viam sua autoridade desaparecer. Lá no versículo 28, os líderes judeus temiam que o povo os acusasse de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Eles estavam mais preocupados em manter a sua autoridade do que em abraçar a verdade. Quantas pessoas você conhece, gente, que são assim em todo lugar, não só na igreja, não só no seu trabalho, né? Mas tem pessoas sim que esquecem de quem é o Deus verdadeiro e fazem a sua vontade, não a vontade de Deus, né? Mas o que choca principalmente nesse aspecto aqui, gente, é que eles são representantes. Na época, a lei mosaica, o Pentateuco de Moisés, eles eram representantes, eles sabiam das promessas, né? E apesar disso, eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque eles perderam o centro das atenções, a vaidade, o ego, o orgulho, como sempre, né, minha gente? Desde que o mundo é mundo, desde o Antigo Testamento até agora, nos dias atuais, quantas vezes você na sua vida já sofreu por defender a verdade ou ser injustiçado pela mesma? Isso é um fato, gente.
Então, ó, lá no 29, os cristãos devem obedecer às leis do país. Mas, quando a lei humana conflita com a lei de Deus, devemos obedecer a Deus do que aos homens. Esta parte aqui é muito importante. Para você que é casada, para você que é marido, para você que é filho. Por quê? Porque se você segue Deus e o seu esposo, esposa, seu pai, sua mãe não seguem, no futuro vai acontecer uma divisão. É um fato. Depois, minha gente, outra coisa, submissão não é o cara dizer sim para tudo. Submissão é obedecer às leis de Deus, tá? As leis que são a base para as nossas vidas e as leis naturais, onde nós não temos a capacidade da nossa mente de compreender as leis de Deus que são imutáveis, né? E as leis de Deus que nós conhecemos e nós fazemos mudanças nela, não obedecemos. Vamos lá, continuar. Do 30 ao 32, na verdade, Pedro aumentou a pressão sobre o Sinédrio e arriscou mais ainda a própria vida e a dos demais, ao declarar que eles tinham matado Jesus, a quem Deus exaltou à sua destra para ser príncipe e salvador. Pedro e os demais apóstolos sabiam que isso era verdade, porque eram testemunhas de tudo, bem como o Espírito Santo. Então, gente, tá claro, né? Tá claro aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo está colado com o testemunho, sempre vai estar. Porque vocês imaginem Deus, nosso Senhor, que vive lá no céu, nas alturas dos montes, que vive e reina. Ele já sabia, quando ele mandou Jesus para cá, para a humanidade, matá-lo. Ele já sabia. Mas o seu amor era tão grande pela humanidade que ele mandou Jesus Cristo, deu poderes para Jesus Cristo. Seu filho unigênito veio para cá, morreu. Todas as profecias falaram dele. E depois de 3 dias ressuscitou. Uma testemunha. Quem que são as testemunhas? Os apóstolos e todo o discipulado. Então, gente, depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Consolador, o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, da justiça, tomou conta dos apóstolos. E eles perderam a fraqueza, graças a Deus. Eles resolveram enfrentar a mais alta autoridade naquela época, correndo risco de morte para eles mesmos e para o seu discipulado de Jesus Cristo, o discipulado de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo. Eles tinham tanta certeza do que eles viveram e viram, tanta certeza que eles resolveram que mesmo que se eles perdessem a vida, eles iam falar a verdade. Quanta gente fraca tem nesse mundo. Quanta gente sem coragem, desestimulada, desanimada. E eu compreendo cada um. E Deus compreende, porque Deus é amor puro, infinito. Esses homens perderam uma vida. Nada mudou. Não foi porque eles testemunharam e nem porque eles viveram com Jesus Cristo e nem porque eles curaram. Eles não esperaram nada em troca, a não ser a alegria de estar na presença do Espírito da verdade e da justiça, o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar. Do versículo 30 ao 32, na verdade, eu já li, na verdade Pedro aumentou a pressão sobre o Sinédrio. Depois, do 33 ao 34, ele vai passar, mas assim, naquela época, minha gente, era uma época de rebeliões, né? De rebeliões, porque vieram muitas outras pessoas, né, se autodenominando o Messias. Muita também guerra não, mas revoltas, né, guerras menores, revoltas do povo. Joséfo, o historiador, um historiador judeu, ele relatou muitas revoltas contra o governo romano no tempo de Jesus, e algumas delas até mesmo com elementos messiânicos. Gente, vocês imaginem a situação naquela época, né? Onde os apóstolos estavam, quando Jesus também estava lá, naquela época, onde aconteceram tantas revoltas, né? O povo revoltado com os romanos, Jesus curando, Jesus pregando. Depois aconteceu o que vocês já sabem, a crucificação e a ressurreição. Vamos continuar? Essa parte que eu falei agora é a parte das curiosidades, né, das coisas que você provavelmente não vai ver na homilia por conta dos detalhes, né? Porque numa homilia, o sacerdote, ele vai sempre
falar mais, vamos dizer assim, especificamente, né, sobre algum tema importante que está aqui na liturgia. Não assim, ele não vai pegar a palavra e vai falar versículo por versículo, minha gente. Numa homilia. Não tem como, muito tempo, não dá. O padre, ele tem um tempo ali para poder, né, exortar todas as coisas que ele deseja, que ele necessita fazer, né, que ele necessita. Então vamos lá para a finalização deste texto, tá? Minha gente, resumo dessa leitura de hoje. Principalmente ele é a primeira coisa que a gente tem que perceber, né, a crise da igreja primitiva, né, do ensino de Jesus, do evangelho de Jesus, das boas novas, né, e a coragem dos apóstolos, né, em finalmente assumir a sua fé em Cristo. Finalmente, né, o testemunho tão necessário e tão importante para que hoje nós tenhamos a Bíblia na mão, uma Bíblia que foi nos deixada. Então, esta passagem destaca a importância da obediência a Deus acima de tudo e de todos. O que eu vou falar agora aqui não é coisa da minha cabeça, é o que está escrito aqui. Quantas vezes você já viu padres, pastores, pessoas, padres e padres, pastores e pastores, pessoas e pessoas, né? Que o quê? Preferem seguir as suas vontades, seus desejos e não seguir a verdade que já está conosco. Nós temos esta bênção. Então, o testemunho sempre vai estar colado com o Espírito Santo da verdade de Deus, o Espírito Santo divino. Sem fazer mais comentários sobre esta passagem, principalmente uma coisa, né? Os principais aspectos desta passagem, de contexto histórico e social. O Sinédrio era o conselho judiciário e religioso. Eles faziam as leis e eles aplicavam as leis. E a religião também. Então eles tinham o quê? Domínio. Manipulavam. Você não vê nada parecido, não? Hoje em dia, tem tanta coisa parecida hoje em dia. Quantas pessoas, né, importantes que deveriam transformar a vida de outras pessoas, as manipulam para ter para si, para fazer as vontades para si próprio, né? Concretizar essas vontades dentro do seu egoísmo, né? Depois da proibição, o Sinédrio proibiu os apóstolos de pregarem, considerando uma ameaça à ordem estabelecida do judaísmo. Por que eles proibiram? Porque eles perderiam o centro das atenções. Perderiam o centro das atenções. Gente, a resposta dos apóstolos, como eu já tinha falado, os apóstolos perderam a fraqueza que eles tinham, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de fortaleza na sua fé. Eles perderam aquela instabilidade, né? A insegurança. Veio a coragem, a segurança, a certeza, porque veio da onde, minha gente? Do alto do céu. Veio de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Coisa mais linda, né, minha gente? Muita gente viu, não tinha como negar. Depois, a obediência a Deus, que é teologia e significado, tudo isso daqui que eu tô falando baseado no contexto católico, tá? E o que não muda em nada a explicação para qualquer outra religião. Não muda em nada, né? A não ser que você seja uma religião, não segue Jesus Cristo. Tudo bem, você faz a sua escolha. Depois, minha gente, testemunho da ressurreição. A obediência a Deus primeiro. A passagem enfatiza que os cristãos devem obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Tem gente que esquece que Deus está vendo tudo e que conhece bem seu coração, porque até mesmo daquele que é ruim, ele sabe. Aquele que é ruim afasta Deus dele, mas Deus não se afasta. Deus está ali observando. Então, mesmo que se você vive num lugar que você está sendo injustiçado por causa da falta da verdade, né? Ore, coloque o seu joelho no chão, peça ao Espírito Santo para vir e fazer a justiça de Deus. Muitos confundem o Espírito Santo de Deus com a paz. O Espírito da paz, Jesus Cristo nos trouxe. O Espírito Santo da verdade também tem paz. Mas ele vem com a fortaleza, com a coragem. O sentimento daquele que sente o Espírito Santo em si é impressionante. Hoje eu vou dar um testemunho para vocês, meu. Ontem eu também fiz isso, mas o vídeo não deu certo. Eu já falei isso para vocês aqui, mas vou falar mais específico. Mas eu vou falar só no final. Por que eu falo para vocês que o sentimento é diferente? Porque você sabe que você está bem amparado. Tem um sentimento dentro de você que só pode vir do alto. De lugar mais nenhum vem. Porque você só sente isso quando o Espírito deseja. Quando Deus Pai e Deus Filho e o Espírito trabalham para uma causa justa,
uma causa verdadeira e uma causa importante. O Espírito Santo não vai vir aqui para ajudar você a comprar o seu carro. Não vai. O Espírito Santo não vai vir aqui para você passar num concurso, para você arrumar um serviço, um trabalho, para você gastar aquele dinheiro que você vai ganhar com besteiras, com coisas erradas. O Espírito Santo, da verdade, ele só habita dentro daquele que busca, que procura Deus nosso Senhor. Porque Deus já nos deu, né, a oportunidade da salvação através de Jesus Cristo. Então, minha gente, se você faz outra escolha, você não vai ter esse sentimento nunca. Porque se não for para o bem, para o bom, para aquilo que é justo, honesto, correto, bom, benigno, pacífico, que eu falo, não que o Espírito Santo seja bravo, não. O Espírito Santo é justo, mas o sentimento que ele nos dá é de poder, de verdade, de justiça. E só aquele que ama Deus, nosso Pai, que tem um coração que pulsa ainda ali. Minha gente, depois disso, o testemunho da ressurreição, né? Os apóstolos afirmam que Jesus foi ressuscitado e exaltado por Deus, sendo ele o príncipe ou salvador que traz o arrependimento e a remissão dos pecados. De novo, os apóstolos afirmam que Jesus foi ressuscitado e exaltado por Deus, sendo ele o príncipe e o salvador que traz o arrependimento e a remissão dos pecados. Este foi o testemunho dos apóstolos. Você quer que eu leia de novo? Príncipe e o salvador, que Deus exaltou, para que trouxesse o arrependimento e a remissão dos pecados. O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é mencionada como testemunha da verdade e da mensagem dos apóstolos e como fonte de poder para os cristãos. Falei já, né? Não preciso explicar isso não. Depois, reação do Sinédrio. A reação furiosa do Sinédrio demonstra sua resistência e oposição à mensagem dos apóstolos e seu medo de perder o controle da população. Sobre a importância, o significado para a Igreja Católica. Importância da obediência. Aquele que obedece, primeiro, essa passagem é um chamado, né? Para a nossa obediência a Deus. Mesmo que isso signifique a sua morte, a oposição, todos contra você. Testemunha e missão. Testemunha e missão, sim, correto. Os apóstolos são vistos como modelos de testemunho da fé em Jesus e de cumprimento da missão de anunciar a boa nova. Minha gente, deixa eu falar um negócio aqui. Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina nos céus, um dia voltará. Ele na terra, minha gente, não falou de prosperidade financeira. A vida dele aqui foi espiritual. Ele vivia aqui já como se vivesse lá. Estou falando isso de forma figurada, porque ele só vivia lá, praticamente. E veio de lá. Nós aqui temos que entender que Jesus Cristo é o espelho que nós devemos ter o reflexo. Nós precisamos ter, né, a fortaleza de continuar no progresso, porque ele mostrou tudo que nós vamos passar. Aquele que é cristão, ele vai sofrer. Não tem outro caminho. Por que o sofrimento? Porque ele não vai ser compreendido, ele não vai ser amado, ele vai ser detestado, ele vai ser descredibilizado, ele vai ser difamado, desonrado, violentado, ele vai ser todas essas coisas. Se prepare, foi isso que os apóstolos nos deixaram, porque com os apóstolos aconteceu o mesmo que com Jesus Cristo. Até pior, em relação a algumas partes, porque o que Jesus sofreu na via sacra, que ele apanhou, que ele chorou, ou que ele passou, falei chorou, mas o que ele passou é porque eu lembrei das mulheres que choravam. E lá não tinha ninguém, só a mãe dele, em quem ele poderia confiar. A nossa Virgem Santa, que tanto nos ama também. Só que tem uma coisa, você pode sofrer, você pode chorar. Se você tem Jesus Cristo no seu coração, hoje você chora, amanhã você vai sorrir de novo. Você vai brincar. Não é porque alguém te decepcionou que você vai deixar de confiar nas pessoas. Não é porque alguém que era seu amigo, que você tinha maior carinho, que você abraçava, que você vai deixar de abraçar. Não é porque você tem que ser sério para dar respeito. Não. Eu vivo com alegria, com muita alegria. E isso incomoda muita gente. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração. E não é de hoje. Minha gente, a gente peca em muitas coisas. Se confesse, para que você tenha a graça de estar na presença do Espírito de Deus, porque ele fala com você. Deus dá para você a salvação, mas você tem a escolha. Eu escolhi seguir Jesus Cristo e eu sei das consequências. São dolorosas. O primeiro sonho da minha vida com 13
Começou ali. Coisas horrorosas aconteceram comigo, minha gente. Eu não vou contar tudo aqui, vou contar um só testemunho. Mas no início da minha vida, depois dos 13 até os 21, 22, eu sofri muito mesmo. Mas depois eu entendi. E hoje eu entendo mais ainda. A conversão é um processo de uma vida inteira. É sempre buscando naquele alvo que é a cruz. O seu alvo é a cruz. Olha para ela e para mais nada. Você sabe da sua verdade, da sua vida e Deus também. O resto não importa. Os julgamentos, os apontamentos, as frustrações de quem achava você um besta, uma besta quadrada. Quem te subestimou e você deixou. Quem quis te enganar e você deixou que ele acreditasse nisso. O Espírito Santo, gente, é tão forte que chega a um ponto que você consegue até ler os pensamentos do outro. Se eu tiver errado, você pode falar aqui, não tem problema. É porque eu falo para vocês isso porque é uma vida inteira buscando. Eu falo de mim e mais ninguém. Porque eu não tenho autoridade para falar da vida de ninguém, eu não sei da minha. Eu sei, quando o Espírito habita em mim, quando eu vou ser atacada, ou quando eu por alguma coisa, ou o mal em si, vem ele e aquele sentimento. Dentro de um lugar onde há pessoas, e essas pessoas esperam que você seja um idiota, isso acontece muito, né, minha gente? Você sabe até os pensamentos, você sabe, não, eu leio os pensamentos, não é que eu leia, eles vêm, o que eu vou fazer? Eu não tenho controle disso, gente. Aquele vento que sopra e você não sabe de onde vem, é o Espírito Santo, é assim. Ele vem e fala com você quando ele quer. Não é você que chama ele. Você não chama ele. Ele vem assim como ele vai. Você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Mas ele vem quando há necessidade, urgência, não para besteiras. Vamos continuar. Em resumindo, é isso. Importância da obediência, o testemunho da ressurreição, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. É uma mensagem que convida os cristãos a serem leais a Deus e anunciar a boa nova do Evangelho mesmo diante da oposição. Vamos para vamos para o Evangelho. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 3, do versículo... Aquele que vem do alto... Olha que interessante, gente. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Porque o ser humano gosta de julgar dentro do seu egoísmo, dos seus pensamentos. Ele é tão mesquinho, ser humano, né? E por achar que conhece a Bíblia, ou porque está na igreja há 500 anos, antes da fundação da igreja, ele pegou a igreja como casa dele. Antes de todas essas coisas, tem um Deus que habita lá no alto, que vê tudo e que está presente, porque a casa é dele, a casa é de Deus. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Aquele que vem do céu está acima de todos. Nunca esqueça disso. Então vamos continuar. Quem aceita o seu testemunho, eu estou falando isso para você que está aí me vendo. Quem aceita o seu testemunho, aquele que você acha que é seu amigo e vai lá falar para ele, na sua frente ele diz que sim, sorri, aquele sorriso amarelo forçado, mas quando vira suas costas e ele vai falar para outro mal de você, do seu testemunho, e você descredibilizado, e aí você já sabe o que acontece. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Você, por isso que eu falo, você tem a capacidade de ler mentes, você tem a capacidade de prever acontecimentos na sua vida, de oração. Quando você deixa os ouvidos abertos e não tapados e abre os seus olhos, minha gente, isso é muito sério. Sem medida. Isso daqui você vai calcando, você vai construindo, tijolinho por tijolinho, um dia depois do outro. E aí você vai se enchendo de graça. Você lembra do bambu? Uma vez que eu falei para vocês aqui. O bambu ele leva 5 anos para construir uma base de raízes. Quando ele cresce rapidamente, em quase 2 anos, ele aumenta o dobro do seu tamanho. E ele vive com vários outros bambus. O bambu é oco por dentro. Oco. E tem vários risquinhos no bambu. Assim somos nós. Vivemos em comunidade, temos raízes, firmadas ou não firmadas. E temos o nosso corpo físico, que dentro dele habita um espírito. Quando nós morremos nós deixamos para trás, não olhamos mais para trás,
deixamos para trás as amarras, nós deixamos para trás os nossos defeitos. Antes de desejar a presença do Espírito de Deus, procure excluir da sua vida os seus defeitos. Se você é orgulhoso, deixe de ser, peça humildade. Se você é explosivo, impaciente, deixe de ser. Eu sou uma pessoa que eu me desafio porque eu amo desafios. Sempre fui uma pessoa que adorou competições. Então, quando alguma coisa fica difícil para mim, aí mesmo que eu continuo. Só quando Deus manda, porque eu vivo por Ele. E oro todo santo dia. Todo momento, todo tempo, Ele está na minha mente. Eu espero todo dia algo. Não sei se você é assim, mas eu sou. E nem sempre vem. Mas, quando vem, é porque é algo muito sério. Muito importante. O pai ama o seu filho. E entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Você, enquanto você não fizer essa limpeza em você mesmo, tirar toda a sujeira, né, se esvaziar de você. O apóstolo Paulo, ele falou que ele vivia, não mais para ele. E é isso. Você não pode mais viver para você. Você tem que estar disponível. Quando você ama Jesus Cristo, você fica disponível. Através do Espírito Santo, se ele disser vai para lá, você vai. Se ele disser vai para lá, você vai ficar aqui. Tem gente que diz assim, tem dois tipos de pessoas que dizem duas coisas diferentes. Porque agora, aqui eu vou continuar, vamos supor na igreja, porque isso daí é fato, aconteceu comigo, eu vou falar para vocês, eu não vou falar quem. Então, não vou falar quem, por quê? Porque não tem nada a ver, eu vou dar o exemplo, tá? Certa vez alguém me disse assim, eu nunca ficaria num lugar onde eu não me sinto bem, eu vou para outra igreja. Já outra disse, não, eu vou ficar aqui nesta igreja. Porque se tem dificuldades e tudo mais, eu não vejo dificuldades, eu não vejo, tá vendo, tá sentindo, mas tá lá por causa de Jesus, porém não tá frutificando. Eu tô falando isso. Isso aconteceu comigo, mas o que eu fiz? Botei meu joelho no chão, me manda para onde o senhor precisa, que eu vou. Eu não sei para onde eu vou, e eu não tenho essa certeza. Só Deus, só o Espírito de Deus que vem depois e confirma. Porque sempre tem uma confirmação. Sempre tem. Gente, hoje, para não alongar tanto o vídeo, eu não vou entrar dentro das questões, né, de curiosidades. Eu vou entrar dentro do meu testemunho. Quando eu e meu esposo morávamos em Goiânia, nós fizemos lá uma aliança. O nosso casamento não estava tão bom. Quase 15 anos de casados, já não estava bom fazia muitos anos. Meu esposo não era assim como eu, mas eu sempre fui de Deus. E ele não. Com o passar dos anos, eu fui observando as ações, o que ele fazia. Nada de grave, mas as pequenas coisas, né? A família dele, a falta de oração, a falta de gratidão, tanto dele, a criação dele, que os meus sogros, por algum motivo, se distanciaram da igreja, que eu desejo do fundo da minha alma que eles voltem. E nós lá, quando veio a transferência para o Rio de Janeiro, nós viemos. Chegando aqui, ele fez tudo ao contrário. Nós arrumamos uma casa na Vila Militar e ele resolveu fazer um curso de paraquedista. Aliás, ele já tinha feito, né? O curso já tinha passado, ele queria fazer não sei o que lá. E eu já tinha dito a ele, né, que desta vez eu iria finalmente trabalhar dentro da minha área. Mas ele nunca foi temente a Deus. Aí um dia, nós em casa, eu já estava tão desanimado do meu casamento. Eu era casado só no civil na época. Eu já estava tão desanimada, já fazia anos do meu casamento, que eu só estava esperando a oportunidade de acontecer. Mas hoje não é do casamento que eu vou falar, mas é necessário eu entrar nesse assunto, para poder chegar onde eu quero chegar. Depois, quando nós estávamos, todo dia eu lia a palavra, todo dia para o meu filho, sempre foi assim. E o meu marido sempre esteve junto. Engraçado isso, né, minha gente? Santo de casa realmente não faz milagre. Mas Deus não gosta de conforto. Né? Se você se sente bem na sua igreja, essas duas opiniões que eu dei para você de duas pessoas diferentes, né? Você só pode conseguir discernir se você colocar o joelho no chão. Não tem outro jeito, né? Porque tem dias, tem ocasiões que você precisa continuar ali naquela oposição, naquela rejeição. E vai ter também vezes que ele vai te tirar dali porque ele precisa de você em outros lugares, né? Para a obra dele poder se concretizar na terra. E hoje em dia,
os trabalhadores são poucos os de verdade. Então, voltando para o assunto, um dia eu tive um sonho. Eu estava, minha gente, num lugar muito alto, uma colina, que eu nunca vi na minha vida daquele jeito. O trem era assim, não era uma montanha geralmente que é assim, né, um morro ou uma montanha comum, era algo divino. Tanto que no sonho, o vento no meu rosto, a sensação, a temperatura, eu olhei para cima, eu vi um bosque atrás de mim, olhei, porque a primeira coisa que eu vi foi aquele monte, aquela colina, né, muito alto. Tava dia, tava um ventinho, uma brisa, né, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, por que que o senhor me trouxe aqui? O que foi? Aí eu percebi o meu corpo, percebi as minhas mãos, olhei para trás, eu estava inteiramente ciente, consciente. Aí quando eu olhei assim, vamos supor que eu estivesse de frente, né? Eu no sonho, eu acordei olhando para esse que era mais ou menos esse lado esquerdo aqui, essa colina. Mais um pouco para cá, pro lado mais esquerdo, tinha uma pedra muito bonita, uma pedra muito lisa, uma pedra bem grande, que me lembra Jesus. De repente eu olho para frente. Eu olhei, vi a minha mãe, magra, muito magra, com cabelo bem curto, branco, todinho branco, bem branquinho, assim, mais branco. Minha mãe não era magra, não tinha cabelo branco, ela pintava o cabelo de cor meio avermelhado, assim, ruivo, mas muito magra. E aí quando eu olhei eu falei assim, e o lugar onde ela tava era tipo um jardinzinho, tinha tipo uns degraus para baixo, e era em cima deste monte onde eu estava no monte, numa colina, porque colina na minha cabeça é mais alto, vai que é mais baixo, né? Mas é isso daqui, minha gente, um trem que é um troço assim, ó, é um pico, eu não sei explicar pra vocês, é algo que eu nunca vi na terra. Se existe, eu nunca vi ainda. Olhei pra minha mãe, tava agarrando assim, tinha uma parreira, não sei se você sabe o que é parreira, tinha uma parreira, um parreiral, assim, é igual um jardinzinho, tinha até uns bancos brancos, uma coisa muito bonita, né? Com uma parreira em cima daquelas coisas muito bonitas mesmo, só que eu não prestei tanta atenção ali porque eu fiquei muito impressionado com a minha mãe. E aí eu falei assim, mãe, o que tu tá fazendo aqui? Ela olhou pra mim e não falou nada. De repente eu escuto um estrondo. Eu olhei pro lado, vem uma tempestade de trás daquela colina que eu tava vendo. Mas pra esse lado aqui ainda tinha azul do céu, era dia. Mas do lado de trás da colina vinha uma nuvem negra gigantesca, uma coisa poderosa. Quando eu olhei, que eu vi aquela nuvem negra enorme e não parava de sair de trás, e cheio de raios e trovões e um barulho ensurdecedor na minha cabeça, eu não fiquei com medo, gente. Eu achei aquilo de uma magnitude, de um esplendor, eu senti a presença divina ali. Porém, eu falei assim, mãe, se chover, vamos ali para trás da pedra. Jesus foi lá, desci onde eu tava ali, peguei da mão dela, e ela com dificuldade. Eu falei, fala comigo, mãe, por que tu não tá falando comigo? Ela não conseguia falar, ela só se expressava com os olhos. Eu falei, mãe, o que que tu tem nisso? Eu falei, meu Deus, meu pai, minha mãe tá com câncer, minha mãe vai dar câncer, a minha mãe vai morrer, senhor. Nisso, eu continuei, fui com ela atrás ali da pedra, colocamos as mãos na pedra. Falei pra ela, coloca as mãos na pedra, mãe, as duas mãos, eu vou ficar aqui contigo. E vou esperar para ver se essa tempestade vai vir para o nosso lado. Que se chover, não vai nos molhar tanto, né? E aí ficamos quietinhos, uma do lado da outra. E nada da tempestade chegar. Neste pequeno momento, gente, já a minha consciência, a minha vontade, eu não fazia mais a minha vontade neste momento. Eu levantei sem a minha vontade. Isso é muito difícil entender isso. E não sei por que cargas d'água eu estendia minhas duas mãos, né? Quando a gente faz imposição de mãos. Só agora eu entendo, através da doutrina católica, a importância disso. Quando eu fiz isso, em direção àquela nuvem, o centro da minha mão começou a queimar e ali eu fiquei, aquilo queimando e cada vez queimando mais e ardendo. Gente, bem no meio aqui, bem no meio, onde o Padre Pio teve as chagas, né? Porque muitos dizem que Jesus foi pregado na cruz pelos punhos, outros pela mão, mas as chagas, os estigmas de Padre Pio foi na mão. E na mão eu senti, só que eu não era naquele momento consciente, eu era o que estava acontecendo, mas eu não tinha domínio da minha vontade. Quando a gente está consciente, quando a gente tem domínio da nossa vontade, né? Nós temos ciência do que a gente está fazendo, das nossas ações,
Mas eu tinha consciência do que estava acontecendo e que não era da minha vontade. E por que ele estava acontecendo comigo, na minha mão? Então, dentro da minha mente, eu entendi que era para eu ir buscar a minha mãe, que algo estava acontecendo. E realmente, minha mãe tinha pegado Covid, estava com problemas de memória e mandava mensagens às vezes repetidas. E o meu pai dizia que a minha mãe estava com problema, que estava tomando vitaminas, que isso daí foi por causa do Covid, que ela tinha ficado internada. E um fato também que aconteceu foi do banco dela sumiu 5 ou 7 mil reais. E ninguém soube me explicar, nem ela. Depois um familiar meu dizia que era fulano, outro ciclano. E eu ainda, minha gente, o meu pai sempre foi um Zé Ruela. Eu amo meu pai. Perdoei ele trilhões de vezes. Mas ele sempre foi um 7-1. E isso eu falo pra vocês porque eu não tenho o que esconder, né? Ele tem uma ficha suja. Porém, e teve uma época que ele mudou, mas ele dependia da minha mãe financeiramente. Depois que a filharada toda foi embora, ele ficou com a minha mãe. E depois do Covid, ele modificou completamente. E ele falava essas coisas pra mim e eu acreditava, gente. Porque eu tinha perdoado já várias vezes. E ele já andava direito por um tempo. E eu também não tinha aquela maldade no coração, porque tá os dois lá, um cuida do outro. Só que isso daí mexeu muito comigo. Então eu resolvi ir lá pra o quê? Tentar convencer os dois de virem ficar aqui comigo. Santa inocência. Ainda no sonho, gente, quando eu acordei, a minha mão ainda queimava. Eu acordei meu esposo e falava pra ele, minha mão está ardendo. Eu sonhei isso. E Deus, Nosso Senhor, que vive e reina nos céus, nas alturas, eu tive uma visão e eu vou orar mais, eu vou pedir mais orientação. Só que vai ser necessário eu ir lá no sul. Nessa mesma época eu estava tinha recém começado a trabalhar num box na Barra, do meu querido amigo Paulo, né? Que ele inclusive é de outra religião, né? Mas eu sou uma fã dele, né? Ele é um cara sensacional, espetacular. Mas eu tinha começado lá. Como é que eu ia chegar pra ele e dizer essas coisas? Eu levei, acho que umas 2 ou 3 semanas pra criar coragem. De dizer pra ele, eu vou ter que ir no Rio Grande do Sul. E eu não quero mentir, eu falei a verdade. E, gente, nesse meio tempo, 2, 3 semanas, mais ou menos, não chegou a 3 semanas. Teve um dia, porque eu também trabalhava em Copacabana, e todo dia eu pegava moto, e partia de Deodoro, entrava na Avenida Brasil e ia embora pra Copacabana. Eu ia de moto por conta do trânsito. Porque também sempre dirigi moto desde muito nova. Então, tinha segurança para fazer isso, porque aqui é perigoso. Então, este dia específico, né, eu saí e estava indo dirigindo. E sempre ali, quando eu saía de carro, ou quando eu saio de carro ou de moto, eu sempre digo que Jesus Cristo me acompanha, Virgem Maria, Nossa Senhora, que eu amo tanto. Amém. Sempre faço isso. Antes de sair de casa, chegando em casa, sempre. Onde eu piso, onde eu ando, meus pensamentos, tudo. E aí, gente, veio uma voz, e eu lembro de João, de trovão, uma voz de trovão, muito forte na minha cabeça, dentro da minha mente. Não foi no meu ouvido, foi na minha cabeça, dentro da minha cabeça. Porque no meu ouvido já falaram também, mas foi trem ruim, não foi trem bom, não. E aí, gente, essa voz falou assim: honra teu pai e tua mãe, que tua mãe tem 3 meses de vida. Isso aconteceu, gente, em um momento que eu estava... Porque na hora que a gente está dirigindo ali de moto, a gente não fica pensando, a gente fica prestando atenção. Então a minha mente naquele momento ali não estava cheia com alguma coisa. Então eu fiquei eu fiquei paralisada. Eu tive que parar a moto na Avenida Brasil, perigando ser saltado ali mesmo. Mas eu tive que parar, gente. Meu coração acelerou, minha respiração, eu comecei a tremer. Isso nunca tinha acontecido na minha vida desse jeito. Isso acho que foi numa sexta-feira. Eu só sei que eu falei pro meu esposo, na mesma hora eu liguei e falei: compra uma passagem que eu vou pro sul. Compra 2, porque eu vou trazer a minha mãe. Só que eu não sei se eu vou conseguir, tem que comprar. Eu preciso ir lá. Tem alguma coisa acontecendo. Depois disso, gente, eu orei tanto porque eu sou devota do Arcanjo Miguel. E, por incrível que pareça, eu senti a presença do Arcanjo Miguel próximo de mim, depois deste aviso. Não foi o Arcanjo Miguel, mas eu senti a presença dele, porque era algo grave. E eu não sabia do que o meu pai seria capaz de fazer depois. Então, gente, o que eu fiz? Lá fui eu. Peguei o avião, depois tem que pegar um ônibus, e aí anda de ônibus umas 5 horas,
de Porto Alegre até a minha cidade, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai. Minha mãe tinha um carro dela e meu pai tem o carro dele. Quando chegou lá, não vai dar para contar tudo nos mínimos detalhes, mas antes de eu chegar, muitas coisas estranhas aconteceram. No meio do caminho, eu escutei uma voz que disse assim pra mim, não da mesma aquela forma que foi, mas uma voz que disse assim, e isso não foi uma vez só, foram várias vezes esse aviso. Fala pro teu marido, porque nessa mesma época, gente, ele tinha resolvido fazer o curso. E eu falei pra ele, não, vamos ficar aqui, a gente arrumou a casa, nós gastamos dinheiro aqui. Eu adoro essa casa, é uma casa que era tipo sítio. Os cachorros ficavam soltos no fundo. Eu poderia trabalhar e poderia também fazer, eu poderia trabalhar fora, né, porque eu não trabalhava ainda em Copacabana, quando a gente foi pra lá. Então, eu queria fazer no fundo um estúdio. Eu falei pra ele isso, mas ele, então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, porque eu sempre trabalhei, eu gosto de trabalhar. Eu fui arrumar o que fazer. Aí eu arrumei um lugar pra trabalhar lá em Copacabana e mais tarde um box na Barra. Nisso, por conta do curso dele, nós tivemos que mudar a casa. Por quê? Por quê? Porque é outra arma, né? Então a casa que nós estávamos era de uma arma. E abri outra casa. Só que nesse tempo foi que isso aconteceu, nesse meio tempo. E aí eu conversei com a minha sogra e o meu sogro, que eu tenho eles como... eles como os meus pais, né? Tinha muito amor por eles, muito carinho, tenho muito amor e muito carinho, porém, naquela época, eles eram a minha família. Tanto, para vocês entenderem, que o meu filho, eu quis parir o Miguel aqui no Rio, para eles poderem ter essa graça, né, de poder ver o neto nascer e ficar na casa deles. Eu queria dar isso, né, esse prazer imenso, porque é o primeiro neto. E Deus sabe dessa importância, porque eu achava, né, na minha cabeça, uma coisa, mas as coisas tudo são no tempo de Deus, tudo. Minha gente, e aí eu fui e falei com a minha sogra, inicialmente eu achei meu sogro um pouco resistente, mas achei a minha sogra mais aberta. E combinado foi então que levaria minha mãe pra lá. Nós sempre nos demos bem, nunca, graças a Deus, nunca teve atrito. Que pra mim, né, que eu acho isso, de repente eles acham outra coisa. E nisso, lá, o que aconteceu? Eu vou resumir rapidamente pra vocês aqui, que senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Quando eu cheguei na casa, o meu pai não olhou pra mim. Primeiro, ele não estava em casa. Aí eu liguei pra ele, atendeu, minha mãe não atendeu. E eu disse que eu estava no portão na frente da casa. E antes de entrar na casa, eu orei ao Arcanjo Miguel que estivesse ali presente com seu exército. Porque eu via e vejo algumas coisas quando é me permitido para poder entender a compreensão, né? Para ter compreensão da gravidade. E eu via vultos pretos rodeando a casa. Então eu pedi muito ao Arcanjo Miguel e senti a fortaleza do Espírito Santo. Quando eu expliquei, né, pra ele que eu estava lá e tal, ele disse, mas a gente já tá indo pra fora. Gaúcho fala pra fora, mas é pra fazenda, né? Aí eu falei, pai, como é que tu vai pra fora? A mãe tá com esse problema de esquecimento, tu já é idoso, e aí vai pra fora e se acontece alguma coisa, lá não tem internet, lá não, né, vamos com a gente. Eu falei que não podia, porque eu tinha deixado meus alunos tudo órfão aqui. E nisso, eu falei, pai, volta aqui, pai, eu tô com saudade, quero ver vocês. Nisso eu entrei, ele veio, ele abriu o portão, eu entrei, ele entrou com o carro, na frente tinha um gramado grande, e tinha um reboque. E ele estacionou a caminhonete e minha mãe saiu bem gorda, minha mãe era bem gorda na época, com os cabelos bem dourados, assim, bem ruivo e meio branco e muito mal cuidada, toda com o rosto queimado, sabe? E ela olhou pra mim e falou, minha filha, ainda tava me conhecendo. E meu pai cruzou e eu de olho nele. Engraçado que quando a gente também tem o Espírito Santo, parece que a gente tem 10 olhos, assim. A gente vê tudo, a gente sente tudo. E aí, gente, ele não me abraçou. E eu falei, você não vai me abraçar? Eu não disse que eu ia pra lá, gente. Eu não avisei. Eu disse que eu ia, mas não sabia quando que ia aparecer do nada. Pronto. E aí, depois disso, ele disse que ia pra fora. E que tinha que pescar, e que tinha que ele era, na época, coisa de pescador lá, negócio de representante de colônia de pescadores e tal. Que ele tinha esse sítio que ele foi, que ele tinha que trazer uns peixes, que não sei o que ele ia ter que ir lá. E era pra mãe ir junto, eu falei que não. E ele disse que não, que eu não ia conseguir cuidar dela. Eu falei, por quê? Porque ela tá igual uma criança. Eu falei, uai, mas não é só problema na cabeça dela? Só esquecimento, que tu tinha me falado. Aí ele ficou muito nervoso, aí tinha uma porta trancada no fundo. E aí eu falei, pai, eu cuidei de um filho, eu posso ficar com a minha mãe. Nisso, ele muito nervoso, ele não sabia pra que lado ele ia. Ele entrou, ele abriu a portinha e disse assim, tu tem que dar um remédio pra ela. E me deu uma cápsula
vitamínica e 2 comprimidos de simvastatina, minha gente. É para colesterol. Vitamina é para quem tá faltando vitamina. Se a minha mãe tivesse com algum problema de esquecimento, ela teria que tomar algum remédio relacionado ao cérebro, à mente. E ali eu já vi tudo. Eu já vi o que ele tava fazendo porque já veio tudo. Já veio as informações. E esse espírito que eu falo pra vocês tomou conta de mim. Me deu a coragem necessária. Só que eu fiquei quieta, não falei nada. Eu deixei ele fazer o que queria fazer. Não vai adiantar conversa, não vai adiantar nada. Ali já tá tudo preparado, já tá tudo programado para o que ele queria fazer. Ele colocou o nome dele, o carro, né? E depois veio muitas outras coisas piores. Eu descobri por conta bancária, o roubo, né? Então, assim, ó, eu creio que o que aconteceu com a minha mãe foi até uma bênção de Deus. Que tristeza para mim não ter minha mãe. Mas para ela não ver o que estava acontecendo. Dos netos, do marido. E depois, muito mais depois, eu fiquei sabendo que a demência já toda a família sabia, menos eu. Sei lá por que cargas d'água. Aí ele foi pescar. Quando ele foi pescar, eu fui na delegacia. Dei como documentação perdida. E fui no banco e pedi. Sei lá por que cargas d'água, isso veio na minha mente, eu fui e fiz isso. Por carga d'água não, pelo Espírito Santo, né? Ele vai te falando tudo até onde você vai lá. Não é que ele diz vai lá, você vai. Você não tem domínio de si. Eu peguei tanta coisa e veio tudo que era necessário para tudo que ocorreu no caminho na volta. Depois disso, deu delegacia, porque ele voltou da pescaria no mesmo momento, mais tarde, na parte da noite, ele voltou da pescaria. Ele queria saber se eu tinha levado a mãe. Subestimando a minha inteligência, né? A minha não, de Deus. Porque ali não habitava a Suzy, não. Porque eu sou muito besta, sou muito bobalhona, às vezes. Mas quando o espírito está em mim e a maldade está no coração do outro, vem esse sentimento. Às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas vem. E vai depois embora. Gente, o meu pai voltou e a minha mãe já estava dormindo. Eu juntei testemunha, eu juntei gente para me dizer o que estava acontecendo. Professores que trabalhavam com ela me falaram que ele obrigava ela a trabalhar para ela ganhar. E ela, uma vez, tinha me ligado dizendo que estava perdida no banheiro. Então, a coisa foi de um jeito, de um estado pro outro, horrível, que meu pai estava fazendo com ela. Minha mãe vivia cagada, usava cueca e ficava sozinha em casa. E ele ia pescar o bonito, de sexta, sei lá quando. Eu falo assim, gente, mas eu não tenho raiva do meu pai. Pelo contrário, eu amo meu pai. Foi o pai que Deus me deu, vou fazer o quê? Ele que me deu a vida. E se ele quiser, eu vou cuidar dele na velhice dele. Isso eu falei pra ele, depois de tudo. Porém, ele não levou isso muito bem. Quando ele chegou, ele já foi direto, né? Eu estava no fundo da casa, sentada numa mesa, pensando, orando. E eu estava com uma calma impressionante, né? Não é calma de, não é aquela calma, paz e amor, não. É aquele espírito de tranquilidade, de confiança. E aí ele pegou e desceu com ela. Minha mãe já tinha dormido já. Ele desceu com ela, ela tava tonta. E aí ele falou pra mim o seguinte: o que tu deu pra ela? Eu falei assim, oi? Eu falei, onde é que tu vai com ela essa hora? Eu olhei pro meu relógio, esse meu relógio aqui. 11h40 da noite. Falei, está frio, vai levar ela onde? E ele disse, eu vou levar ela pra fora. Eu falei, não vai. Pai, senta, vamos conversar. Vamos morar lá no Rio. Vocês alugam uma casa perto, eu cuido de vocês. Meus irmãos não vão cuidar, eu tenho 2 irmãos. Porque meu irmão é super explosivo, impaciente. Só sabe brigar e ofender os outros. Sempre foi assim. E depois, e a minha irmã, que é enfermeira, né? E minha mãe, no hospital, com Covid, ela não cuidou lá da minha mãe, não foi dar um banho. Eu não tenho raiva dela, não tenho raiva de ninguém, gente. Eu só fico assim, surpresa, fico assim, ó, perplexa. Entendeu? Eu fiquei perplexa. E não tenho. Eu oro para que Deus entre na vida deles. Eu só peço isso. E depois disso, quando meu pai chegou e disse que ia levar ela, eu falei que não. Aí ele pegou ela pelo braço e foi sair pela porta. Porque como ela tava andando muito lenta, minha mãe tava que nem respirava direito. Minha mãe tava com colesterol alto, com tudo alto. Eu vi que ela tava mal. Que ia dar um infarte nela. Foi isso que eu senti. Aí, gente, teve um momento lá que eu esqueci de contar pra vocês. Quando eu fiquei só eu e ela, disse assim, eu só queria, porque ela tava com dificuldade pra falar. E teve um momento que ela disse, eu tenho gravado isso no telefone. Ela disse, eu só queria alguém que me cuidasse. Aquilo dele doeu dentro da minha alma. Porque aquela voz saiu de um jeito que há muito tempo ali havia alguém sofrendo. E aí, gente, voltando lá pra na hora que ele chegou e ele queria sair com ela, tem um portão de correr, uma porta de correr. Eu saí correndo pela essa porta de correr. E tranquei ela por fora e quebrei a chave. Depois ele saiu pela porta da frente e eu deixei.
Quando ele quis entrar no carro com ela, eu fiquei na frente dele. E ele falou assim: fica aqui agora, sua vagabunda, lá, aquelas coisas sempre, aquelas baixarias. Que eu vou te quebrar toda, que eu deveria ter feito antes. Porque antes eu te quebrava, mas nunca te matei. E hoje vai ser o dia. Falei: pai, pelo amor de Deus, pai, tu tá velho, não para com essas besteiras. Pelo amor de Deus, deixa de besteira. Olha o estado da mãe. Aí foi lá, levou a mãe lá, colocou no carro. Quando ele voltou, ele pegou a chave do carro, colocou aqui no meio dos dedos, gente. E se veio pra cima de mim. Ele se veio pra cima de mim. Só que eu sou ágil, gente. Eu saí de lado pra não fazer nada com ele. Só que teve uma hora que ele bateu nos meus ombros, né? E aí eu peguei e liguei pra polícia. Eu liguei pra polícia com ele tentando me agredir. Aí teve uma hora que eu peguei pelo ombro dele aqui e empurrei ele, uma hora que deu. Que eu tive a oportunidade de fazer isso. E aí chamei a polícia, veio, todo mundo foi pra delegacia. Chegando na delegacia, eu pedi uma medida protetiva. Como o delegado, até inclusive ele foi meu colega no Mena Barreto. E quando eu vi o delegado, tanto o escrivão que estava lá quanto o delegado, os dois conhecidos, ele falou pra mim que meu pai tinha vários processos, meu pai tinha sido preso por pescar e caçar em lugar que não pode, né, em propriedade que não é dele, propriedade particular. É crime e tem crimes que são inafiançáveis. E também soube de muitas outras coisas, de toda a verdade. Foi mostrada pra mim toda a verdade. Mas como eu tinha Deus no meu coração, eu sabia o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. E eu tinha certeza absoluta disso. Por Deus Cristo, nosso Senhor, eu falo isso pra vocês. Aquele que é de Deus vai acreditar em mim. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Aquele que não é de Deus vai duvidar. Por quê? Porque você não se batizou, porque você não isso, porque você não aquilo. Porque você não fez todos os sacramentos. Porque você não existe isso. Deus está lá e Ele é a lei. E a lei está acima de tudo e de todos. Ele escolhe pessoas para combater. Ele escolhe pessoas para fazer o que Ele quer. É por Ele, é pela honra e glória dEle. Tudo que eu fiz foi por causa dEle. Foi porque eu obedeci a ordem. Ele me honrou. Porque não deixou que nada acontecesse comigo e com a minha mãe. Apesar das coisas que aconteceram depois. Nessa função, minha mãe, com ele, quando ele voltou da delegacia, que ele pegou o carro dele, ele foi lá no carro da minha mãe e tirou as mangas que ficavam na bateria. Eu nos escuros, gente. Ele é mecânico, ele foi mecânico. Eu fiquei ali umas 2 horas.